Havia uma expectativa para uma audiência no Tribunal do Júri nesta sexta-feira, dia 24, com o acusado ter jogado a própria filha de uma laje, a situação que aconteceu no ano passado, em maio, mais precisamente, aqui na cidade de Teófilo Otoni. Nós estamos aqui com o Dr. Ricardo Coimbra, que representa essa parte acusada, que solicitou o espaço justamente para trazer alguns argumentos ainda referentes a esse caso. O porquê que houve o cancelamento da audiência que aconteceria na manhã de hoje? Bom, Elvis, o que aconteceu é que a Justiça reconheceu o pedido de incidente de insanidade mental que nós fizemos em favor do nosso cliente. É importante que se diga que não se tem desculpa, subterfúgio, nada disso. A gente tem um laudo de um médico psiquiatra competente para aferir, e ele aferiu mesmo o nosso cliente medicado com medicamento risperidona e em ambiente controlado, que é o ambiente do presídio, ele teve 2 surtos psicóticos. Na primeira entrevista gravada com a Rede Migrantes, o senhor até disse à repórter Angela Almeida que não há que tentar se provar a inocência, né? Pedir uma liberdade, suposta liberdade para ele. Por que esse cara? O que acontece? É primordial entender que todo cidadão tem direito à defesa. E a Constituição Federal, ela reza que ninguém é culpado antes do devido processo legal. Então, a gente adentrou nessa defesa, principalmente atendendo o clamor de mais uma mãe. Todo crime de homicídio tem 2 mães que choram, a mãe da vítima e também a mãe do autor, que não criou um filho para fazer o que fez. Então, a gente teve coragem, que poucos tiveram, para enfrentar esse debate. E por que a gente não pede a inocência? Porque existe uma conduta incontestável. E a gente não é louco no sentido de brincar com a justiça. Sendo constatada a insanidade mental depois dos testes já mencionados pelo senhor, o que pode acontecer com ele, doutor? Em se constatando a insanidade mental, você tem 2 caminhos. A insanidade ela pode ser plena, e aí ele se tornaria inimputável, totalmente inimputável, e aí ele sai do sistema prisional e ele vai ser tratado compulsoriamente com medidas de segurança, e ele sendo semi-imputável, ou seja, se a perícia médica constatar que ele tinha parcial consciência da ilicitude da conduta, ele vai ser processado e julgado como todo mundo, mas ele tem uma possibilidade de redução de pena. Tem que aguardar com tranquilidade o resultado da perícia médica, independente de qual ela seja. Vindo o resultado da perícia pela inimputabilidade ou semi-imputabilidade, a defesa vai continuar atuando como sempre atuamos, com equilíbrio, com parcimônia, sem agressão, sem descontrole, porque a gente acabou percebendo que esse crime causou em muitas pessoas e a gente enfrenta com tranquilidade, mas que pede a Deus que conforte a família, que conforte a mãe. É notório que o caso, né, o crime, tomou grande proporção e é um caso que gera muita emoção, né? Principalmente para quem está envolvido. Gostaria primeiramente de dizer que essa defesa ela é sensível à família, sensível à perda, né? E trabalhamos tão somente nas questões técnicas. A ex-companheira e as advogadas alegam que o cliente do senhor era uma pessoa absolutamente normal. Citaram até a questão de ter tirado carteira, ter passado por uma psicóloga. Mas, recentemente, teve algum episódio, teve algum relato de desvio de conduta? Cumpre ressaltar, Elvis, que esse incidente, a defesa vem trabalhando com ele desde o início do processo. Então, a tese principal que a gente vem trabalhando desde quando adentrou ao caso é essa questão da insanidade. E já no recluso, no sistema prisional, ele teve alguns episódios de surtos, né? Inclusive, os setores responsáveis pelo sistema prisional o medicou, o tratou, né? Inclusive com a medicação risperidona, que é uma medicação fortíssima, né, de uso controlado, exatamente para prevenir essas questões de surto. E tivemos históricos também antes do fato, né? Situações escolares, o laudo psiquiátrico que nos arrimou a insistir no incidente, ele foi muito específico nesse sentido que desde a sua infância ele vinha tendo episódios de retardo mental, né?